Democratas versus Republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020. Sejam muito bem-vindos à edição final do especial Casa Branca 2020. E foi em 3 de novembro que os americanos votaram para eleger o seu próximo presidente. As eleições de 2020 nos Estados Unidos foram simplesmente históricas. Enquanto a contagem de votos continua para determinar quem será o próximo presidente, a disputa entre o presidente republicano Donald Trump e o ex-vice-presidente democrata Joe Biden segue bem próxima, com margens estreitas separando os dois candidatos. É fato que grandes emissoras respeitáveis nos Estados Unidos de todo o espectro político-editorial já se referem a Joe Biden como presidente eleito e o 46º morador da Casa Branca. Mas, até o momento, a maioria dos resultados estaduais não foram certificados e desafios legais e recontagens estão pendentes nos principais estados indecisos, os swing states. Nós aqui no Casa Branca 2020 seremos estritamente, rigorosamente formalistas e legalistas e nos pautaremos pelo rito formal de declaração de um presidente americano. Não declararemos um vencedor definitivo e oficial da eleição até que todos os resultados sejam certificados e quaisquer contestações legais e judiciais sejam devidamente resolvidas. Biden, sem dúvida alguma, obteve vantagens consideráveis em estados-chave, mas vale sempre reforçar que os esforços de recontagens e quem decide a parada serão os eleitores estaduais que no dia 14 de dezembro acatarão, transmitirão a vontade popular em cada um dos 50 estados mais Washington, D.C. Assim, oficializando a contagem final e definitiva do Colégio Eleitoral de 2020, conforme previsto na Constituição americana. O incumbente atual presidente Trump alegou que uma fraude generalizada está ocorrendo, gerando polêmica em todo o espectro político e da mídia americana, bem como líderes e diplomatas estrangeiros. Se deixarmos de lado o caos que se seguiu, a tão esperada eleição presidencial dos Estados Unidos finalmente caminha para uma conclusão depois que, ao que tudo indica, o candidato democrata Joe Biden cruzará o limiar do número mágico do colégio eleitoral de 270 votos eleitorais. Biden obteve mais votos que qualquer candidato presidencial da história. E, após os 4 anos frenéticos e conturbados de Donald Trump no poder, que incluíram o seu impeachment e mais de 240 mil mortes americanas durante essa pandemia, uma vitória esmagadora dos democratas era de se esperar e foi erroneamente anunciada pela imprensa e pelas pesquisas, que se provaram ser criminosamente equivocadas em suas previsões. A verdade é que a corrida eleitoral foi muito acirrada, cujo destino dependia dos estados indecisos, os swing states. A contagem do voto popular revela que 47,5%, ou mais de 72 milhões de eleitores americanos, estavam dispostos a dar outra chance a Donald Trump, revelando também que a América está profundamente dividida. A hiperpolarização na sociedade americana não é um desenvolvimento recente. Esse fosso vinha crescendo e se aprofundando há muito tempo e se tornou um motivo de preocupação na corrida para as eleições presidenciais de 2016. Nos 4 anos seguintes, o abismo só se alargou entre democratas e republicanos, com a animosidade intrapartidária culminando no seu auge em 2020, que viu um dos maiores protestos nacionais contra injustiças raciais, apesar da própria pandemia estar em curso. Tanto os protestos como a pandemia mostraram que o povo da América não estava tão unido. Uma pesquisa do Pew Research Center descobriu que republicanos e democratas têm opiniões negativas uns sobre os outros e, em alguns casos, essas opiniões negativas só ficaram mais fortes desde 2016. De acordo com estudos, republicanos têm muito mais probabilidade do que os democratas de enxergar os membros do partido oponente adversário como antipatriótico, imoral e preguiçoso. Por outro lado, é mais provável que democratas do que republicanos vejam as pessoas do partido oposto como pessoas de mente fechada, intransigentes e, assim, retrógrados. A profunda divisão e polarização dentro da América é um alerta para o resto do mundo também. É um lembrete para cada democracia que a identidade partidária de uma pessoa não deve ser mais forte do que sua identidade nacional. Uma identidade nacional unificada é a cola que mantém unida uma democracia, especialmente uma tão diversa, multirracial como os Estados Unidos da América.
Em segundo lugar, a América é um exemplo de como o pensamento de soma zero pode fragmentar a sociedade. E uma corrida ao fundo do poço só pode ser vencida com a perda da unidade nacional. A política não deve ser um jogo de soma zero, mas sim um espaço de diálogo, de contestação e de compromisso, para que um terreno comum possa ser atingido e alcançado. Se o apelo do provável presidente eleito Joe Biden para, entre aspas, pôr de lado a retórica áspera, para baixar a temperatura, para nos vermos de novo, para nos ouvirmos de novo, para progredirmos, fecha aspas, e para pararmos de nos tratar como inimigos, é talvez uma indicação que a América pode ainda ter esperanças e vislumbrar uma cura dessa hiperpolarização. No entanto, um democrata moderado na presidência pode não ser suficiente para recosturar o tecido social esgarçado no país, a menos que os próprios americanos estejam dispostos a fazê-lo. E 2 dias depois, o pleito, em 5 de novembro, o presidente Trump afirmou no seu Twitter, abre aspas, se você contar os votos legais, eu ganho facilmente. Se você contar os votos ilegais, eles podem tentar nos roubar a eleição. Não vamos permitir que a corrupção roube uma eleição tão importante ou qualquer eleição por falar nisso. E não podemos permitir o silêncio. Ninguém pode silenciar nossos eleitores e fabricar os resultados. Fecha aspas. A alegação do presidente e sua campanha é que os votos que compõem a margem de Joe Biden na Pensilvânia, no estado de Nevada, em Wisconsin, na Geórgia, no Michigan e no Arizona, são todos fraudulentos e devem ser invalidados e Trump, assim, ser declarado vencedor. O presidente Trump declarou na quarta-feira passada no Twitter que venceremos, mas, na verdade, o presidente não tem um objetivo ainda claro para obter essa vitória. Em um sinal que indica que Trump possa estar se acostumando com a ideia de ser um presidente de um mandato, ele está começando a falar, em particular, como alguns relatos dão a entender, sobre concorrer novamente em 2024. Os assessores, conselheiros e aliados de Trump disseram que não há ainda uma grande estratégia robusta para reverter os resultados das eleições de momento, que mostram que o provável presidente eleito Joe Biden tem uma maioria de votos no colégio eleitoral, bem como de 5 milhões de votos à frente na votação popular nacional. Oficiais republicanos se empenharam em todo o país para produzir evidências de fraude eleitoral generalizada que pudesse reforçar as contestações legais, o conjunto indiciário que a campanha de Trump precisa para reverter o jogo, mas nenhuma dessas evidências concretas ainda apareceu de forma definitiva. E a liderança de Biden em vários estados cobiçados pela campanha de Trump se expandiu à medida que os votos contados tardiamente são computados. Na sempre importantíssima e decisiva Pensilvânia, o democrata agora lidera por mais de 50 mil votos. Ainda assim, a ausência de evidências de um plano abrangente e realista para superar o déficit significativo de Trump nesse estado, para assim garantir a ele um segundo mandato, não impediu que algumas das principais figuras do governo e do Partido Republicano reforçassem o coro do presidente, questionando o resultado da eleição. A recente promessa do secretário de Estado Mike Pompeo de uma transição suave para uma segunda administração Trump e a afirmação do vice-presidente Mike Pence de que a eleição não acabou ainda ajudaram a semear dúvidas públicas sobre a integridade da votação nos Estados Unidos e levantaram preocupações sérias de aliados no exterior sobre o estado da democracia americana. Oficiais de alto escalão da campanha de Donald Trump disseram que sua estratégia será focada nas recontagens, bem como em um envio de mensagens que irá enfatizar seus esforços legais. Por exemplo, assessores da campanha de Trump começaram a destacar histórias de supostos votos de pessoas mortas e pessoas votando de outros estados e esses votos sendo computados em estados distintos aos seus. E embora um grande número de pessoas em todo o mundo esteja celebrando o que acreditam ser o fim do fenômeno Trump, o fato é que este presidente foi tão amplamente criticado como bizarro, corrupto, acidental, ilegítimo e um fracasso quase total. Ainda assim recebeu quase 72 milhões de votos para permanecer como presidente, embora tenha ficado aquém do total de Joe Biden. Aconteça o que acontecer, Trump reorientou o Partido Republicano daqueles altruístas do country club, pusilânimes, meio covardes ao deixarem ser rotulados pelas elites costeiras do Partido Democrata, aos quais voltou após a era Reagan nos anos 80, para uma organização política solidamente baseada nas classes média e baixa e trabalhadora, e entre as principais minorias raciais.
É uma conquista considerável que Trump tenha reduzido a pobreza e gerado ganhos acentuados na renda dos 20% mais pobres, ao mesmo tempo em que reforça as credenciais capitalistas dos republicanos. A noção de que as mudanças que ele fez em seu partido e suas políticas foram rejeitadas simplesmente não procedem e não se sustentam. Elas foram efetivamente ratificadas nas eleições legislativas e estaduais e no enorme aumento que ele obteve na votação presidencial republicana, mais de 10 milhões de votos. Se Trump realmente perdeu, foi para uma coalizão vasta e fervorosa, que incluiu praticamente toda a mídia nacional, o Estado administrativo, o estamento burocrático, o establishment financeiro, as Big Tech agindo como censora da mídia, Hollywood em toda a sua fatuidade espalhafatosa e teimosa, a autoconfiança da China na perspectiva de uma presidência Biden ser mais leniente no trato com Pequim, e uma quase unanimidade de opinião acadêmica e aparentemente intelectual, o que não apaga ou mesmo diminui significativamente o seu desempenho. Os contornos de um eleitorado reformulado e expandido agora entram em foco aqui no Casa Branca 2020, com os resultados das pesquisas de boca de urna que fornecem uma visão inicial de quais grupos mudaram mais das eleições presidenciais de 2016 para essa de 2020. No geral, a pesquisa de boca de urna, conduzida pela Edison Research, sugere que, apesar de um grande aumento no comparecimento, muitos grupos demográficos e políticos votaram de forma semelhante à de 2016. A pesquisa mostra que os homens apoiaram o presidente Trump por 8 pontos, enquanto as mulheres apoiaram Joe Biden por 15 pontos, ambos semelhantes à votação dos grupos há 4 anos. No entanto, as mudanças que ocorreram foram consequentes em estados decididos por margens estreitas. Biden se beneficiou das mudanças entre alguns grupos demográficos que são perenemente pendulares e inconstantes, ora votando em um partido, ora votando em outro, que se mostraram decisivos em virar o colégio eleitoral em sua direção, enquanto os ganhos de Donald Trump entre os eleitores não brancos, especialmente na Flórida e no Texas, o ajudaram a se manter nesse campo de batalha. E para nos ajudar a desvendar, destrinchar e dissecar os números do eleitorado de 2020 nos Estados Unidos, teremos o prazer e a felicidade de ter aqui conosco, estreando no último programa do Casa Branca 2020, o especialista em pesquisas, aquele que é analista político e colunista da Gazeta do Povo, Alexandre Bois. Alexandre, prazer ter você aqui com a gente no Casa Branca. André, o prazer é todo meu, um abraço para você, para os seus ouvintes e vamos em frente. Vamos que vamos. Então, iniciando a nossa primeira tela aqui, analisando como os americanos se comportaram nas urnas, vamos, com base nas pesquisas de urnas, as famosas exit polls, analisar quais foram os grupos demográficos, fazer uma pincelada geral preliminar aqui, certo? Olhando para Joe Biden, ele conseguiu, entre os moderados, ele realmente teve um desempenho expressivo, conquistando esses eleitores mais ao centro, aumentando sua performance em 12 pontos. Realmente é bem significativo esse movimento para os democratas. Isso também se verifica com homens brancos, que em tese Hillary, talvez até por ser mulher, teve dificuldade de criar incursões em 16, além de uma renda de $50 mil a $99 mil como a renda anualizada, certo? Ele também teve um crescimento expressivo nessa demografia, além dos católicos, apesar de que Trump tentou colar nele a peste de que os democratas são socialistas, hereges, contra a religião e contra a Bíblia. Biden se mostrou recorrentemente um adepto à religião e uma pessoa de fé, e por isso obteve mais de 6 pontos em comparação com o desempenho democrata em 16. Já olhando para Trump, realmente ele teve, entre aqueles que recebem mais de $100 mil por ano, um crescimento significativo de 7 pontos percentuais, também entre os asiáticos, entre homens negros e com a própria base republicana, que, pelo visto, se expandiu, né, Alexandre? Como é que você enxerga esses números principais, essas tendências mais salientes aí do comportamento do eleitorado americano nesse início da nossa análise aqui? Bom, André, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, quando se fala que o Joe Biden cresceu entre os independentes, é uma consequência direta do tom do Trump na campanha, né? O Trump, ele em 2016, ele era o desafiante e ele tinha esse tom competitivo, belicoso, de ir para o confronto, o que funcionou muito bem na campanha de 2016. Né, conseguiu dar a ele não só a vitória, mas especificamente a vitória em alguns lugares onde os republicanos não ganhavam há muito tempo.
E isso foi muito bem visto. O problema é que ele continuou 4 anos em campanha, especialmente na reta final. Ele continuava num tom muito de confronto, o que normalmente não se indica para quem é o atual presidente. O atual presidente, normalmente, ele se posta de uma maneira mais de estadista, de quem quer dar continuidade ao seu trabalho, enquanto que cabe ao desafiante esse tom mais de confronto, de questionar tudo, de dizer que está tudo errado, enfim, e tentar desconstruir o que foi feito nos últimos anos. Então, o eleitor fica um pouco confuso quando quem representa a estabilidade e a continuidade parece mais nervoso do que quem é o desafiante, quem está chegando. E isso se refletiu nos moderados. Os moderados passaram a achar, então, que havia alguma coisa de errado em quem estava na Casa Branca, e o desafiante, o Joe Biden, passou a vender de caso pensado, né, isso faz parte da estratégia, uma imagem de alguém mais ponderado, mais tranquilo, mais com um tom de estadista, num momento de muita intranquilidade, pandemia e recessão, onde essa mensagem foi muito importante. Perfeito, Alexandre. Dando sequência na nossa análise do eleitorado americano de 2020, vamos por cada subgrupo demográfico e tentar entender por que essa mudança de 16 para 20. Especificamente, olhando os independentes, como bem mencionamos, Biden, em relação a Hillary, teve um aumento de 12 pontos, enquanto Trump perdeu esses independentes por 5 pontos, em comparação, né, ao desempenho que ele teve em 16. Olhando adiante para os republicanos, Trump ainda obteve, a despeito de todo aquele movimento, né, Alexandre, dos Never Trumpers, os Nunca Trumpers, esses republicanos mais tradicionais, que talvez se sentiam repelidos pela retórica linha dura e hiperbólica de Trump, mas que eles perderam relevância e se tornaram um asterístico na configuração presente do Partido Republicano. Afinal de contas, Trump obteve mais de 6 pontos em comparação ao desempenho no Partido Republicano que ele teve em 16. Biden, comparado com Hillary, teve menos 2 pontos, ou seja, talvez a base democrata, militante, mais à esquerda, mais à extrema esquerda, não se sentiu necessariamente representada pelo apelo mais centrista de Biden. Você concorda com essa análise? Eu concordo. Eu acho que tem um ponto aí a destacar, que é o seguinte. Primeiro, em relação aos independentes, a gente já estava falando no bloco anterior, nós vivemos um período de pandemia. Então, as pessoas elas estão muito preocupadas, e as pesquisas deram isso, muita gente preocupada especificamente e prioritariamente com a pandemia. Então, as pesquisas no geral, e eu dei uma olhada em todos os dados de uma maneira muito aprofundada, você tinha quem considerava a pandemia como o maior problema, a prioridade da política e dos candidatos, de uma maneira muito importante, votaram no Biden. 85% dos eleitores que disseram que a pandemia era prioridade, essas pessoas votaram no Biden. Então, há alguma coisa que realmente aconteceu, onde o eleitor achou que Biden lidaria melhor. Houve também essa pergunta, né? Quem lidaria melhor, em termos hipotéticos, com a pandemia? O Trump ou o Biden? E Biden também venceu de uma maneira muito folgada, de longe, como alguém que deveria ou poderia conduzir mais melhor a pandemia. Outro ponto importante que tem reflexo aqui no Brasil, foi perguntado o seguinte para o eleitor: você acha que deva-se priorizar o combate à pandemia, mesmo que isso cause problemas econômicos, ou nós devemos priorizar a economia, mesmo que isso cause problemas no combate ao vírus? E, evidentemente, houve uma divisão aí para os candidatos. Sim. Quem acha que o combate à pandemia é mais importante votou em bloco no Biden, e quem achava que o combate à recessão econômica era mais importante, votou em bloco no Trump. Tá certo, Alexandre. Prosseguindo com a nossa análise dos dados, olhando agora para os eleitores não brancos, as minorias especificamente. Trump obteve, talvez, ali, uma das grandes histórias dessa eleição de 2020, como os republicanos conseguiram criar uma incursão assim significativa em grupos que historicamente votam com os democratas, mais
notadamente os latinos e os eleitores negros, ainda mais com os eleitores negros masculinos. Ao que você atribui isso? Foi alguma recalibrada na mensagem conservadora, ampliando talvez o apelo ali da mensagem trumpista com o conservadorismo clássico? Ao que você atribui esse dado muito importante que nós verificamos na eleição de 20? Bom, vamos separar renda baixa com renda média, né? O pessoal mais pobre, desempregado ou com baixa renda, essas pessoas foram muito beneficiadas pela política do Trump, né? Ele conseguiu um crescimento econômico nos 3 primeiros anos, realmente recorde, e que ajudou muito, devolveu muito a dignidade a essas pessoas. Essas pessoas puderam ter mais emprego, mais renda e emprego de mais qualidade. Por exemplo, eu já vi aí uma pedalada estatística do pessoal democrata querendo dizer que o desemprego já estava caindo. Isso não é verdade. O que estava caindo era o número de pessoas com algum emprego, mas ali na conta estava muita gente com emprego de meio período, emprego mal pago, emprego de verão, e não o emprego de qualidade, bem pago, de tempo integral e estável, que foi o tipo de emprego que as minorias conseguiram durante o governo Trump. Perfeito. Então elas devolveram, elas agradeceram, elas entenderam que elas estavam tendo a sua renda e a sua dignidade devolvida, e houve uma diferença para melhor para o Trump em relação à eleição comparando-se 2016 com 2020. Então, basicamente é um cálculo econômico. Em relação à classe média, ela foi muito humilhada e muito desprezada por quem ela vê como as elites econômicas e culturais do país. Basicamente quem controla a academia, a cultura, o jornalismo. Esse pessoal estava sempre colando na classe média uma gente atrasada, xenófoba, racista, o Homer Simpson, gente burra, quase como uma espécie em extinção, que deveria ser extinta. Neandertais, quase, né? Por isso que se diz que o Partido Democrata é o partido do muito pobre e do muito rico. Isso. Né? E ali no meio está o Partido Republicano, que representa ali a classe média e que representa a classe baixa em ascensão. Dando sequência à nossa análise, falando especificamente dos latinos, Trump a nível nacional obteve um aumento de 4 pontos percentuais e Biden um decréscimo, né? Perdeu 1 ponto. Já os eleitores católicos, como havia mencionado na nossa abertura, Biden teve um crescimento. Então, você fica à vontade, Alexandre, de fazer as suas considerações finais do eleitorado e das pesquisas de boca de urna, como elas se apresentaram. Estavam de acordo com a sua expectativa? Qual foi a história mais impressionante, na sua visão, que possa ter roubado a cena e entrado agora nos anais da história política americana, que vai causar um impacto na sequência da política olhando adiante pelos próximos 4 anos e muitos anos? O que você acha? André, um comentário rápido sobre religião do eleitor. É importante lembrar que católicos, judeus, tem algumas religiões onde você tem o que eles chamam de afiliação cultural, ou seja, o americano descendente de italiano, de irlandês, muitos se identificam como católicos, ou judeus de Nova York e tal. Você tem muita gente que se identifica com esses grupos, mas não são praticantes. Então, a gente também, em algum momento, se a gente fosse falar especificamente disso, a gente deveria separar quem são os praticantes de quem é apenas identificado por uma questão de família e de cultura com algum determinado grupo religioso. E não necessariamente é alguém que pratica a fé. O que eu acho que fica é o seguinte: Donald Trump ele pode ter ajudado a recalibrar a mensagem do Partido Republicano. O Partido Republicano, historicamente, foi o partido, ele nasce com Abraham Lincoln para lutar contra a escravidão, e de lá para cá, nesses 150 anos, é um partido que sempre foi muito identificado com as classes médias, com a ascensão social, com a defesa do livre mercado e da liberdade. Isso se perdeu um pouco dos anos 60 para cá, não tanto pelas políticas, mas pela mensagem dos democratas, mas me parece que Donald Trump ele consegue soar e falar como alguém de classe média que fica muito à vontade entre minorias, entre pessoas de classe média, apesar de ser um bilionário,
mas era uma pessoa de TV, uma pessoa que tinha muito boa comunicação e sabia se comunicar com a população de uma maneira muito boa. E eu acho que isso serve de mensagem e de lição para os republicanos, para que eles não escolham como candidato em 24, em 28, nunca mais republicanos do tipo do Mitt Romney ou gente que não tem identificação com a população em geral. Essas pessoas elas podem ter uma boa mensagem alinhada com o histórico do partido, mas elas não têm uma conexão direta com o coração da população. Sem dúvida alguma, vale a pena até mencionar, Alexandre, que apesar da possível, até provável derrota de Donald Trump, ele já é o segundo candidato mais votado da história. Ou seja, de forma alguma, essa eleição, em absoluto, essa eleição é, de alguma forma, uma condenação definitiva do trumpismo enquanto movimento político. Então, eu tenho certeza que a gente não vai parar de ouvir esse nome por um bom tempo ainda. Mas, seguindo adiante, Alexandre, agora verificando o resultado prático, como essas tendências se verificaram, se projetaram no comportamento eleitoral nos estados, no colégio eleitoral. Fazendo a ressalva aqui que, apesar de Biden já ter sido anunciado como presidente eleito, estar se portando e apresentando assim, nós aqui da Jovem Pan do Casa Branca 2020 vamos resguardar ainda um pouco mais essa projeção definitiva por seguirmos e adotarmos uma postura formalista, legalista, eminentemente técnica e constitucional, para aí sim, no dia 14 de dezembro, quando o colégio eleitoral se reunir, votar e assim definir e carimbar quem será o presidente americano. Mas o fato é que se as vantagens momentâneas de Biden se confirmarem nos 6 principais swing states finais, certo? No caso, Nevada, com 6 votos, Arizona, com 11 votos, a Geórgia, que foi uma grande surpresa, Biden tem uma vantagem ínfima que nós vamos analisar em breve. Além disso, os 3 estados do Cinturão da Ferrugem, vide Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. O fato é que Biden, se tudo caminhar conforme previsto, será o presidente eleito, o 46º presidente americano, com 306 votos eleitorais. A mesma contagem, pasmem, a mesma contagem, apesar de uma configuração, uma equação eleitoral completamente diferente de Trump em 2016, que também derrotou Hillary, com 306 votos eleitorais contra 232. Bom, feito essa apresentação, seguindo adiante, como havíamos mencionado na nossa abertura, são 6 estados. Esses 6 estados que foram mencionados, que o resultado final ainda permanece incerto e indefinido, diante de recontagens pendentes e disputas legais. Essa judicialização que Trump está impetrando nesses 6 estados, tentando reverter. Vamos só imaginar que ele consiga possivelmente revertê-los. Mas vamos analisar antes disso a situação de momento. Pelo menos com a contagem de momento, se analisarmos a Nevada, por exemplo, Joe Biden tem uma liderança de 2,7%, um total de 37 mil votos adiante. Já no Arizona, uma vantagem bem menor, um estado que recorrentemente vota com os republicanos, com uma vantagem de momento de 0,3%, no caso, 11 mil votos. Já indo para a costa leste, acima da Flórida, a Geórgia, uma das grandes surpresas dessa eleição, Biden tem uma vantagem ínfima de 0,3%, com a recontagem de votos já anunciada pelo procurador-geral do estado. E ao norte, dos 3 estados do Cinturão da Ferrugem, Biden, pelo visto, reconstruiu o Muro Azul. Vamos ver se isso vai se sustentar após o litígio de Trump e seus advogados. O fato é que Wisconsin tem a menor diferença entre ambos os candidatos, com 0,7%, uma vantagem de 20 mil votos de Joe Biden. No Michigan, 146 mil votos, bem mais expressivo, 2,7%, a mesma porcentagem de Nevada. Já parece que esses estados vão acabar com Biden mesmo. E a Pensilvânia, a menina dos olhos de Trump, o estado que realmente será decisivo para qualquer esforço que ele possa tentar encampar nessa altura do campeonato para tentar reverter o resultado. Com 53 mil votos à frente, Joe Biden tem uma vantagem de 0,8%. Na lei estadual da Pensilvânia seria necessário, aliás, uma recontagem automática seria imediatamente ativada quando uma diferença seria abaixo de 0,5%. Como nesse caso é de 0,8%, vamos aguardar uma definição, mas vamos só aqui por desencargo de consciência, vamos só projetar caso Trump consiga, por exemplo, reverter estados onde a distância entre ele e Biden possa ainda estar sob o alcance dele. Notadamente, o Arizona com 11 votos, que está 0,3 à frente de Biden, a Geórgia também 0,3 e a Pensilvânia com 0,8. Se Trump conseguir a façanha, nessa altura
do campeonato reverter esses 3 estados, aí sim ele superaria o número mágico de 270 com 279. Mas fazendo a ressalva aqui, sempre o adendo de que é uma situação improvável, quase que sem precedentes, ter que reverter 3 estados, faltando tão pouco tempo para o Colégio Eleitoral se reunir no dia 14 de dezembro. Bom, Alexandre, diante dessa análise do quadro, quais foram as maiores surpresas para você? Trump manteve-se firme e forte em Iowa, na Flórida, Carolina do Norte e Ohio, 4 estados que eram condição sine qua non para a sua equação eleitoral. E aí, Alexandre, o que achou desse mapa final, ou pelo menos provisório de momento, que está assim, construindo ou ensaiando ser o mapa da eleição de 2020? Bom, alguns comentários que eu acho que são relevantes para quem está nos acompanhando é o seguinte: primeiro, a Flórida, ela costuma ser tratada como um swing state, né? Como um estado que muda de opinião. Mas se a gente for olhar, em 2016, o Trump ganhou na Flórida. Em 2018, os republicanos venceram o governo do estado e também viraram uma cadeira do Senado que estava há décadas na mão dos democratas. Então, e agora o Trump ganhou de novo. Então, assim, essa história de que a Flórida é um estado swing, eu acho questionável. Eu acho que a gente já pode começar a considerar a Flórida um estado vermelho, um estado republicano, né? A Flórida tem consistentemente dado vitórias eleitorais aos republicanos, né? Bom, enfim, dito isso, em relação ao Rust Belt, aos estados industriais, ou desindustrializados, que foram historicamente muito bem votados pelos candidatos democratas. Por quê? Porque são estados onde os sindicatos eles são muito fortes, né? Onde você tem muita indústria, você tinha ali também muito sindicato, e as máquinas sindicais eram muito competentes em serem cooptadas para levar o eleitor a votar nos democratas. Então, o que o Trump fez em 2016 foi virar algum desses estados, foi um ponto fora da curva. Ele podia ter virado de novo? Podia, mas aí vem a perda dos independentes, veio a pandemia, veio o problema dele, a maneira como foi percebida, como ele lidou com a pandemia, e aquelas pequenas vantagens de 0,7 pontos, de 0,2, enfim, elas acabaram sendo revertidas de volta e voltando ao Partido Democrata, que era, historicamente, onde elas estavam. Agora, 2 derrotas muito doídas, eu acho, para os republicanos, foi a Geórgia e o Arizona, né? 2 estados que tradicionalmente votavam nos republicanos, 2 estados carregados pelos republicanos em 2016, e no caso do Arizona específico, vale lembrar que é o estado do falecido John McCain. Ele construiu sua carreira política lá, ele era extremamente popular no Arizona, e ele teve uma briga aberta com o Trump, eles eram desafetos. O John McCain morre em 2018, e a filha dele, que é muito conhecida, Meghan McCain, uma figura de televisão, uma figura que fala muito para o público nos Estados Unidos, ela comprou a briga do pai falecido e ficou 2 anos pedindo para o pessoal do Arizona não votar no Trump. Fez campanha contra de uma maneira muito dura e muito explícita, e aparentemente isso ajudou a virar o estado, seus 11 votos, e acabou infligindo uma vitória muito doída, porque os republicanos vencem no Arizona desde o último democrata a vencer no Arizona foi o Bill Clinton em 96, Sim. Há 24 anos. Depois só republicanos. Então foi também uma derrota inesperada e muito doída. E que acabaram, se você soma essa quantidade de derrotas, tanto lá no Blue Wall do Rust Belt, né, nos estados industriais, quanto no Arizona e na Geórgia, fica muito difícil correr atrás. Pois é, foram 2 derrotas realmente que não estavam no script e que surpreenderam e que desferiram um golpe quase que letal na campanha de Trump. Vamos resguardar um juízo final e definitivo, mas, pelo que tudo indica, esse sim será a configuração do mapa. Mas, como ninguém governa sozinho, né, Alexandre? Os democratas conseguiram, apesar de uma pífia performance nas corridas pela Câmara dos Representantes, mantiveram ali no limite
a vantagem deles, a maioria deles, na Câmara dos Representantes. E eu insiro esse ponto de interrogação ao lado aqui dessa projeção oficial que os republicanos irão manter o controle do Senado, exatamente porque ainda tem algumas cadeiras decisivas pendentes que vamos abordar em breve. Mas o fato é que, jogando luz na questão das eleições para o Congresso, especificamente na balança do poder na Câmara dos Representantes, das 435 cadeiras da Câmara, 218 são necessárias para se manter o controle. E esse é exatamente o número que os democratas têm no momento. Lembrando que os democratas venceram 3 cadeiras, inverteram 3 cadeiras, perderam 8 e olha para os republicanos, ganharam 9 no momento. Estão liderando, ainda tem, vale a pena dizer, certo, que tem 14 eleições em jogo, em aberto. E dessas 14, os republicanos lideram em 10. Então, é uma performance a ser valorizada que realmente indica uma presença importante dos republicanos, como desde 2 legislaturas atrás eles não tinham, certo? Então, os republicanos no momento têm 203, 14 ainda em disputa e maioria democrata. Sua leitura desse desdobramento na Câmara dos Representantes, Alexandre Borges. Bom, vamos lá. Em relação à Câmara, é importante lembrar que há eleição de 2 em 2 anos nos Estados Unidos e essa eleição, que é a que acompanha a eleição presidencial, que acontece há 4 anos, a cada 4 anos, essa eleição, historicamente, costuma dar uma vantagem na Câmara a quem vence também a eleição presidencial. Então, é normal que se o Biden se elege presidente, ele vai acabar levando a maioria da Câmara. Só que, então, é o copo meio cheio ou meio vazio. Você pode olhar como, por exemplo, a imprensa mais torcedora para os democratas, que ficou fazendo festa por causa da maioria democrata ser mantida na Câmara, o que é uma tradição. Agora, quem olhar o copo meio vazio vai ser, na minha visão, numa visão um pouco mais equilibrada, você vai dizer, olha, não foi um bom desempenho, foi um desempenho no limite, mesmo levando a presidência, o que deveria levar também muitas cadeiras a mais para a Câmara, e isso não aconteceu. Então, isso coloca os democratas numa liderança muito frágil na Câmara e uma bem possível perda de maioria daqui a 2 anos. Em relação ao Senado, nós estamos bem encaminhados para uma maioria republicana e eu acho que todo mundo que acredita na democracia deveria torcer por isso, para não ter, lá nos Estados Unidos, o presidente, a maioria do Senado e a maioria da Câmara com o mesmo partido, isso. Principalmente numa época dividida e ideologizada como está hoje. Então, o Senado garantiria um certo equilíbrio republicano entre os poderes e é o desejável para, pelo menos nos próximos 2 anos, ter um pouco de equilíbrio de poder na condução da maior e mais importante democracia do mundo. Perfeito, Alexandre. Esse sistema bicameral é muito importante, freios e contrapesos, a tripartição dos poderes, especificamente no Senado, os republicanos têm tudo para manter essa maioria. Afinal de contas, são necessários 51 cadeiras e no momento eles têm 50, com 2 em aberto. O fato é que os democratas ganharam 2 cadeiras, perderam uma, e os republicanos ganharam 1 cadeira e perderam 2, o suficiente para manter a vantagem, a maioria, para a próxima legislatura. E o fato é que, sempre importante salientar, que são 2 senadores que são independentes, mas que sempre votam com o Partido Democrata, por isso que, a grosso modo, a rigor são 48, mas na verdade são 46, além dos 2, 48. Bom, o fato é que o centro de gravidade do mundo político americano desembarcará na Geórgia, esse mesmo estado que será o núcleo ali do noticiário político pelos próximos meses. Afinal de contas, a regra local, estadual, não previne que diferentes grupos de diferentes estados influam no pleito estadual na Geórgia, ou seja, tem muitos grupos de interesses visando exatamente a maioria no Senado, exatamente com essas 2 eleições pendentes. No caso, os incumbentes republicanos David Perdue e Kelly Loeffler enfrentarão Jon Ossoff e o Reverend Raphael Warnock, respectivamente, numa espécie de segundo turno. O fato é que, para você se eleger na Geórgia, para o Senado, no primeiro turno, você teria que ter acima de 50%. Esse não foi o caso para Perdue, que, apesar de ter ficado na frente de Ossoff, não teve a votação suficiente para poder atingir os 50%. Portanto, expectativa total na Geórgia, Alexandre. Qual seria
a sua expectativa diante desse momento tão decisivo, agora que todas as atenções serão voltadas para esse estado no sul americano? A Geórgia é um estado que tem hoje todos os holofotes, exatamente por ter sido historicamente republicano e os democratas perceberem uma oportunidade de virar o estado, né? Quer dizer, os tubarões, eles percebem o sangue na água. E o sangue vermelho republicano, aparentemente, foi visto uma possibilidade de virar o Estado. Criou-se toda uma mitologia em relação à participação da Stacey Abrams, que é aquela ativista negra e tal. Provavelmente já vai virar documentário no Netflix, aquelas coisas todas que a gente já espera de Hollywood, né? E a Geórgia hoje, ela virou, então, essa joia da coroa para os democratas, para eles tentarem virar. É claro que eles, ao longo da campanha, eles conseguiram enfiar no noticiário que eles poderiam virar o Texas, poderiam virar vários outros estados, que era tudo mentira, a gente sabia que era. As pesquisas, mais uma vez, erraram demais, erraram muito, e para variar, sempre erram para o lado democrata, mas a Geórgia, sim, é um estado que está hoje cada vez mais sendo um estado difícil de prever, e é bom que os republicanos fiquem muito atentos, porque a Geórgia pode ser mantida nessa eleição, mas nada garante que ela vai continuar sendo mantida. Vários grupos ativistas estão se dirigindo para a Geórgia e estão fazendo da Geórgia o seu centro das atenções, porque é um estado que aparentemente está cambaleando e está pronto para virar. Maravilha, Alexandre Borges, sempre trazendo os seus insights precisos e informativos. Acabou de decupar aqui, destrinchar como os americanos votaram em 2020. Sempre com brilhantismo. Parabéns, Alexandre, e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o seu convite, André Marinho, da Jovem Pan. Um grande abraço a todos e vamos continuar acompanhando, que ainda tem muita emoção pela frente. E no último debate, encerrando o Casa Branca 2020, teremos o prazer de ter o retorno deles, representando o ponto de vista pró-Trump, conosco aqui desde os primórdios do Casa Branca 2020, o empresário, economista e jornalista Paulo Figueiredo Filho, representando o ponto de vista pró-Trump. E já representando o ponto de vista pró-Biden no contexto da eleição de 2020, vamos receber Carlos Gustavo Pódio, que é doutor em Relações Internacionais, é professor e especialista em política americana. Bom, senhores, grande prazer ter o retorno de vocês, dando tons finais ao nosso programa, ao especial Casa Branca. E vamos direto ao ponto, já avisando essa repercussão do resultado da eleição americana de 2020. Primeiramente, olhando e dando um enfoque no agora para alguns presidente eleito, mas nós aqui do Casa Branca 2020 ainda vamos guardar uma decisão definitiva e final, seguindo o trâmite formal, constitucional e legalista que definirá de uma vez por todas, via o Colégio Eleitoral, no dia 14 de dezembro, o presidente americano. Mas, para todos os efeitos, Biden já se comporta e se apresenta como presidente eleito, já abriu um gabinete para exatamente compor e montar o seu ministério e selecionar, os seus secretários. Vários dignitários, mundo afora, já vêm criando os primeiros laços com uma possível, até provável, administração Joe Biden. E eu queria começar com o Carlos Gustavo e queria saber sua opinião de como ele vem se apresentando e como você considera que ele vem se portando desde o dia 3 de novembro. Carlos? Bom, olá André, obrigado pelo convite. Paulo, prazer estar com vocês aqui conversando de novo. Você disse bem, André, formalmente, de fato, o Biden apenas pode ser considerado presidente eleito a partir da reunião do Colégio Eleitoral no dia 14 de dezembro, né? Esse é o processo legal, como você disse. Agora, essa parte informal, isto é uma prática nos Estados Unidos, né? Isso não é nada normal, isso que está acontecendo. Informalmente, há muitos anos, o que acontece é que quando fica claro que um ganhou e o outro perdeu, o candidato perdedor concede a derrota e o candidato vencedor comporta-se como vencedor. Então, o Biden, ele está apenas seguindo a tradição dos Estados Unidos, né? Esta é a tradição há muitos anos, emissoras de televisão, agências de notícia. Por quê? Por que é assim? Porque não existe, de fato, uma autoridade formal nesse momento que certifique o Biden como presidente eleito. Há um limbo constitucional aí, na verdade. Então, a prática que se desenvolveu ao longo dos anos é essa que o Biden está fazendo, até porque é preciso facilitar a transição para o presidente que venceu. Quanto mais tempo você tem para conseguir fazer essa transição, melhor. Quem não está seguindo a prática é o Donald Trump, né? O Donald Trump, ao não conceder
e, portanto, tornar-se o primeiro presidente americano da história dos Estados Unidos a comportar-se dessa forma, é ele quem está quebrando a tradição, né, nesse sentido. Então, o que o Biden está fazendo é apenas algo que é normal, esperado de alguém que se considera ter vencido as eleições e começando a montar aí uma equipe de transição. Então, eu vejo os passos do Joe Biden como absolutamente normais. O que eu considero anormal e prejudicial, inclusive, ao processo democrático norte-americano, é a atitude do Donald Trump, que não é necessariamente uma atitude que a gente deveria estar surpreso, né? Já se esperava que ele fosse agir assim, porque não é em 2020 que o Trump está falando mal e que as eleições são fraudadas. Ele já fala disso, não é nem apenas desde 2016. Na verdade, desde 2008, o Donald Trump diz que as eleições nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, elas são fraudadas, porque em 2008 ele disse que o Obama, que não teria sido nascido, de acordo com o Trump, que foi quem propagou, o maior responsável por propagar a tese de que o Barack Obama não teria nascido nos Estados Unidos e, portanto, seria inelegível para ser presidente. Então, o Donald Trump, há 12 anos, vem dizendo que o sistema americano ele é fraudado. E agora, o que aconteceu com ele, evidentemente, ele está fazendo uma atitude que é esperada do Donald Trump, mas não é esperada em termos de civilidade de alguém que tenha perdido as eleições dos Estados Unidos, e as marcas que isso vai deixar serão marcas permanentes na democracia americana. E você, Paulo, você considera que essa reticência, esse movimento ainda um pouco hesitante do Trump e do entorno dele de conceder a eleição é um esforço legítimo ou põe em xeque as instituições democráticas e as normas tradicionais que regem a transição pacífica de poder que vige nos Estados Unidos há tanto tempo? O que você acha, Paulo? Acho que 2020 não é um ano tradicional. Se tem uma coisa que 2020 vem provando é que as tradições nem sempre funcionam mais. E não dá para você chamar a tradição em uma eleição como essa, né? Que foi totalmente atípica, com um volume de votação pelo correio que é muito mais propenso à fraude do que os outros tipos de votação, e com uma radicalização da mídia, né? Antigamente as mídias chamavam, como na expressão que se usa em inglês, né, elas projetavam o vencedor e o outro candidato concedia, mas as mídias se tornaram grupos de interesses radicalizados cada vez mais à esquerda e declararam o Donald Trump como um inimigo, né? A cobertura do Donald Trump, da imprensa contra o Donald Trump, foi vergonhosa durante todo esse processo. É a mesma imprensa que fraudou um escândalo do chamado conluio russo, a mesma imprensa que cobriu o impeachment do Donald Trump, jogando informações falsas para a população o tempo inteiro. Não é à toa que hoje menos de 15% dos americanos republicanos confiam na imprensa. E esse número vem caindo nos levantamentos do Gallup a cada ano. Todos os anos é feita uma pesquisa e os republicanos já caíram para o patamar de menos de 15%. Os democratas estão num patamar de 30%. Mas ainda assim é um número muito baixo. A população desconfia muito da imprensa e está desconfiando cada vez mais. Você não consegue fazer isso impunemente, né? Você não consegue mentir para a população o tempo inteiro, durante tanto tempo, e achar que você vai ter credibilidade para ganhar no grito e projetar quem vai ser o vencedor. Não dá para ignorar a quantidade colossal de indícios de fraude que existem. A gente pode detalhar mais para frente um pouquinho no programa quais são essas denúncias ou esses indícios, mas eles precisam sim ser apurados. E você tem dispositivos legais na Constituição americana, no Código Federal americano e nas legislações estaduais justamente para esses casos. Então, o que está acontecendo não é, pelo contrário, não é nenhuma quebra de ruptura institucional. O que está acontecendo é a lei sendo cumprida. E isso é muito bom para o Joe Biden, caso ele venha a ser eleito presidente. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer é, hoje você tem 70% dos americanos, mais de 70% dos americanos, numa pesquisa realizada semana passada, dos republicanos, dizendo que não houve uma eleição limpa, não houve uma eleição legítima. Então isso precisa ser passado a limpo para você ter a garantia institucional para o povo americano. Se o Joe Biden tiver sido eleito, eu vou ser o primeiro a parabenizar e desejar a ele um bom governo e que Deus abençoe a América. Mas até agora a gente precisa apurar essas denúncias e descobrir o que está acontecendo. Bom, indo ao encontro dos pontos que o Paulo trouxe para a discussão agora, de fato param muitas dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral. Trump já está mobilizando um arsenal jurídico nos 6 estados ainda sob dúvida, sob júdice, que ele pretende judicializar até
possivelmente reverter o resultado preliminar que as urnas indicam, especificamente mais a oeste em Nevada, no Arizona, na Geórgia e nos 3 estados do Cinturão da Ferrugem, Wisconsin, Michigan e a tão importante Pensilvânia. Carlos, você acha que esses esforços podem prosperar ou o Trump vai acabar dando com os burros na água e a projeção da mídia é o que vai acabar prevalecendo? O que você acha? Olha, veja que não é apenas uma parte da mídia, a chamada mídia esquerdista, que está projetando a vitória do Joe Biden, né? O New York Post, que é o jornal que revelou as questões do Hunter Biden, é um jornal que apoiou o Trump em 2020, deu o Joe Biden como vencedor. A Fox News, que não pode ser acusada de esquerdista, deu o Joe Biden como vencedor. O Las Vegas, que tem apoiado Donald Trump desde 2016, revelou o Joe Biden como vencedor. Então nós temos na mídia toda dos Estados Unidos, como é a tradição, não há debate com relação a isso, né? O debate só existe nas redes sociais e o Donald Trump e os seus advogados. Fora disso, não há debate nenhum. Acho que a questão... O Paulo chama atenção para um elemento interessante, né? Há muito tempo nos Estados Unidos há questões de problemas de voto, questões pontuais, questões particulares. Essas questões, de fato, têm que ser examinadas, né? Acho que isso tem que ser, de fato, examinado. Agora, quando você diz, e o Donald Trump, não é que... Veja, a declaração do Trump é eu venci. Os votos que foram para o Joe Biden são votos ilegais. A vitória do Joe Biden é uma vitória ilegítima. E, portanto, se ele está dizendo que isso está acontecendo e pelas margens de vitória que o Joe Biden tem nos diferentes estados, portanto, não se trata de uma questão pontual. O argumento do Trump e daqueles nas redes sociais que o apoiam é que houve uma conspiração organizada para fraudar as eleições. Esse é o único argumento possível para você ter alguma esperança de virar milhares de votos, né? Recontagem é uma coisa absolutamente normal, absolutamente dentro das regras dos Estados Unidos, alguns estados que têm, inclusive, recontagem automática, né? Recontagem não muda nada. A história da recontagem é que muda 200, 300 votos no universo de 1 milhão de votos, né? Então não tem grandes alterações, não há histórico de grandes alterações e recontagens. Para haver uma alteração, deveria estar acontecendo uma grande fraude organizada. E aí eu queria saber por quem, né? Eu não sei quem é que está organizando essa fraude, porque nunca se aponta isso. O que se fala são questões meio abstratas, à esquerda, ou, quer dizer, não se sabe exatamente o que é. Então, acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa são problemas, e o Paulo apontou o voto pelo correio. De fato, o voto pelo correio é muito sujeito a uma série de problemas, né? Essa é uma questão que a gente, de fato, esperava. Agora, outra coisa é dizer que quem votou pelo correio seguindo as regras, esses votos não devem ser validados. E as questões, inclusive, que se a gente for olhar a fundo, o que o Trump e os seus advogados estão questionando, não é questão de fraude sistematizada, são alguns problemas operacionais, né? Tipo, o sujeito não assinou direito, ou a questão não colocou o voto, que você não respeitou alguns ritos necessários, algumas burocracias necessárias, o que seria um problema tanto para quem votou no Trump quanto para quem votou no Joe Biden. Porém, a narrativa que se coloca é que houve uma conspiração para impedir o Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos, ganhar as eleições. Isto não há comprovação nenhuma, nem os advogados do Donald Trump conseguem ou têm coragem de colocar isso diante de um juiz. Recentemente, um deles, perguntado pelo juiz, quando estava sendo confrontado por cerca... Veja, ele estava discutindo, acho que eram 400 cédulas. Nós estamos falando de uma vantagem de milhares de votos para o Joe Biden. E o juiz perguntou, você confirma, você está dizendo que houve fraude? Ele falou, não posso dizer que houve fraude, né? Então, isso não está sendo sustentado nas cortes, e não vai ser sustentado. A única forma do Trump ganhar essas eleições é, ficar comprovado que houve uma fraude sistematizada e uma conspiração contra o Donald Trump. Aí precisa apontar quem fez essa fraude, quem conspirou e onde estão os conspiradores. Ou 2, um golpe via colégio eleitoral em que nos estados, os estados indicam eleitores para o colégio eleitoral que não são aqueles que de fato venceram nas eleições. Fora isso, o que o Trump está fazendo é só colocar a dúvida, como ele vem fazendo há muito tempo, no processo eleitoral americano. O Trump não é exatamente alguém, não se comprovou como alguém nos últimos anos que tem algum apreço pela democracia e pelo processo democrático. O fato é que, ame-o ou odeie-o, Donald Trump é um lutador. Ele está intransigente, questionando os resultados ainda. E eu queria saber de você, quais indícios você considera substanciais, válidos, que possam já estar surgindo. Nós temos informações vindo, pelo menos, do advogado
ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, advogado de Donald Trump, que dá conta que em torno de 650 mil votos na Filadélfia e em Pittsburgh teria sido feitos de forma inválida. Você acha que isso pode prosperar, que isso possa, de fato, ter alguma consequência e reverter o resultado? Qual é a sua opinião, Paulo? Bom, tem bastante coisa para desconstruir aqui primeiro e depois eu vou tentar explicar quais são as frentes em que isso está sendo tratado. Vamos lá. Primeiro, fazer uma correção aqui ao Poggio, que falou que o próprio advogado do Trump alegou que não há fraude. Ele está se referindo a um processo preliminar, a um injunction, uma liminar que foi apresentada ainda bem no início do processo, onde, sem dúvida, o advogado disse que ainda não poderia afirmar que há fraude. Claro, ele não pode fazer uma acusação que ele não pode provar ainda, mas a primeira fase de um processo judicial aqui nos Estados Unidos é a fase de discovery, justamente quando as partes começam a levantar as provas o suficiente para defenderem as suas alegações. Então, você só precisa apresentar os indícios iniciais e, a partir daí, isso acontece. Mas a gente está falando de dezenas de processos que vão acontecer e de uma discussão absolutamente liminar, né? É outra coisa que não há esse debate nos Estados Unidos se as eleições não foram sérias ou não. Eu acabei de falar aqui uma pesquisa da semana passada que diz que mais de 70% dos eleitores republicanos dizem que a eleição não foi justa, né? Fair. Então, assim, não é que não haja esse debate, só há esse debate há 2 semanas nos Estados Unidos, em todos os lugares, e não é uma coisa restrita às redes sociais. Se o Poggio vier aqui, for às ruas, ele vai ver que as pessoas só comentam sobre isso. Esse é o assunto que domina a vida social daqui. Agora, vamos lá. Existem, os indícios são provas, são substanciais ou não? Eu não sei. A fase que vai começar agora, essa fase de discovery, depois que for feita a certificação dos resultados, depois que terminarem as recontagens, aí você entra a fase dos processos judiciais e a fase de discovery para as pessoas levantarem as provas. E vai ser tudo feito às pressas, né? Em questão da recontagem, bom, também não é só recontagem. O que está sendo feito é uma recontagem com auditoria. Isso significa que as denúncias de cédulas tem uma denúncia de 5 mil cédulas foram assinadas pela mesma pessoa, denúncias de cédulas que não foram preenchidas corretamente ou de pessoas que estavam desqualificadas para votar, essas vão ser detectadas. Ah, mas Paulo, historicamente as contagens, as recontagens mudam muito pouco. Repare, eu não estou falando de recontagem só, estou falando de recontagem manual com a auditoria que está acontecendo. E, além disso, não dá para você usar esse histórico, porque essa é a primeira eleição que a tais das cédulas de correio, sem ser no formato de absentee ballots, foram usadas em massa. Então, ninguém sabe de verdade o quanto as cédulas vão ser desclassificadas. O que eu posso dar um dado aqui, por exemplo, é das primárias democratas da Califórnia do ano passado, aliás, desse ano, né? Do ano passado, perdão, das primárias democratas da Califórnia do ano passado, que 20% dos votos foram descartados. É coisa pra caramba. Mas, além disso, a gente está falando aqui de recontagem, aí você tem uma segunda frente, que é a das fraudes e erros materiais, erro de contagem, erro de software, erro material na contagem, votos irregulares com pessoas mortas votando, pessoas fora do estado votando, assinaturas que não conferem. Você tem um terceiro campo, que é o de fraudes processuais, que são, por exemplo, os observadores que não puderam que não podiam acessar a contagem e a apuração, o que é garantido por lei. E você tem funcionários que fizeram cédulas com vídeos de funcionários que fizeram com cédulas. Você tem um problema da cadeia de custódia das urnas e das cédulas, que uma vez que o governo recebe, elas precisam ser observadas até o momento da sua contagem por observadores independentes. Tudo isso, a campanha do Trump diz que tem quase 300 páginas de juramentadas de testemunhas dizendo que isso foi violado. Essas são só as 3 primeiras frentes, com recontagem, fraude material, e fraude processual, fraude ao erro material e processual. Além disso, você tem as disputas legais em torno de legislação que estão indo para a Suprema Corte. Os votos chegando após o fechamento das urnas que violariam tanto as leis federais quanto talvez tenham sido aprovados, aliás, talvez não, certamente foram aprovados por decisões judiciais e não pelo corpo legislativo como manda a Constituição. Isso é um assunto para a Suprema Corte e só isso sozinho pode mudar centenas de milhares de votos. Então, assim, calma, não é bem isso não. Tem muito indício e tem muita substância jurídica para fazer. Não é uma coisa, só um grupo de pessoas radicais da direita estão discutindo isso no Twitter, não. Não é bem isso não. Vamos aguardar até formar um juízo definitivo, mas eu queria perguntar para o Poggio
Você não acha que os esforços que os democratas despenderam no ano de 2000, litigando até a Suprema Corte na eleição entre o George Bush e o Al Gore, George Bush republicano, Al Gore democrata, naquele pleito, você acha que isso não abriu o precedente para que os republicanos de 2020 se escorem, se baseiem para poder dar ares de legitimidade total e absoluta, inquestionável, nesse esforço que eles estão fazendo agora de tentar reverter a votação e colocar sob questão qualquer irregularidade que possa ter ocorrido? Essa é uma boa pergunta, né, André? Antes, é o seguinte, é claro que grande parte dos republicanos acha que esta é uma eleição ilegítima. Afinal de contas, o presidente tem dito isso há mais de 4 anos. Na verdade, é justamente esse o problema. O problema é que, por conta da retórica do presidente da República, nós temos um contingente grande de pessoas nos Estados Unidos, notadamente os apoiadores do presidente Trump e do Partido Republicano, que acreditam que as eleições são fraudadas. Afinal de contas, o Trump vem com esse discurso, repito, não é de hoje. Isso é um discurso que o Trump sempre teve na carreira política dele. A ideia de que a democracia americana é uma fraude. Esta é a narrativa que o Trump vem. Já que as eleições são fraudadas há muitos anos, todo o processo democrático americano é uma fraude. Esse discurso é um discurso perigoso justamente por isso. Porque aí muita gente passa a acreditar nele. E aí, ao acreditar nele, nem todo mundo vai ser como o Paulo, que vai se convencer que não, tá bom, se o Biden ganhar, parabéns, God bless America. Muita gente vai continuar achando, mesmo que confirme a vitória do Joe Biden, que o Joe Biden é um presidente ilegítimo. Isso é um problema grave para a democracia americana. Essas pessoas que vão acreditar que o Biden é um presidente ilegítimo, elas não vão acreditar no processo democrático norte-americano e não vão acreditar no processo de votação nos Estados Unidos. Isso é um problema social grave que tende a enfraquecer a democracia nos Estados Unidos. Bom, com relação a 2000, veja, o que aconteceu em 2000? Em 2000, o Bush vence o Al Gore por conta de 537 votos no estado da Flórida, em um estado. 537 votos em um estado. Aqui nós estamos falando de dezenas de milhares de votos em 6 estados diferentes, né? Então, e no caso da Flórida, de fato, houve um problema com as cédulas. Foi famoso o problema que as velhinhas da Flórida não conseguiam furar direito a cédula, que era uma cédula muito complicada. Ali realmente gerou toda uma sorte de problemas, né? E quando a coisa foi se estendendo, o Al Gore chegou no prazo final e concedeu a vitória para o George Bush, com um discurso, aliás, exemplar, né? Eu duvido que, se for confirmada, se for esgotado todas as questões jurídicas, e após não há mais o que fazer o Donald Trump, o Joe Biden vai ser confirmado, eu duvido que o Trump age da mesma forma que o Al Gore, né? Porque o Al Gore, ao agir daquela forma, ele está preocupado justamente com a instituição da democracia americana. Ele está dizendo, desejo sorte ao meu oponente, vamos curar as feridas, Esse tipo de discurso é um discurso importante por parte do candidato derrotado. Este ritual é um ritual fundamental por parte do candidato derrotado. Repito que esta ação, o problema do Donald Trump é o seguinte, a gente já sabia que ele iria fazer isso, porque ele já vinha dizendo que ia fazer isso. Agora, o fato dele de fato estar atrás, fazendo esta proposição de que é uma fraude sistematizada, é um problema grave. Veja que nada dessas questões, nenhuma dessas questões até agora, foi comprovada ou tem alguma questão material específica que foi colocada diante do juiz. Tudo isso sobre que fala-se sobre fraude, tudo isso especulação. Ouviu dizer, uma testemunha disse, aliás, teve uma testemunha que disse outro dia que já se desmentiu, né? Falou que viu o carteiro colocando fogo. E aí, claro, o Donald Trump propaga isso no Twitter dele e tal. Então, o que a gente tem agora são rumores, e de novo, rumores esses que não estão nem presentes na mídia tradicional de direita nos Estados Unidos, né? Por isso que eu digo que são questões que estão muito mais fortes nas redes sociais. Essa é uma questão que vem ocorrendo. Então, é uma diferença muito grande entre o que aconteceu em 2000 e o que está acontecendo agora, né? Até porque em 2000 foi uma surpresa aquilo que aconteceu. O Al Gore, que era vice-presidente do Bill Clinton, não dizia antecipadamente que as eleições seriam fraudadas. E, ao dizer isso, o Trump também ele alterou a forma de votação das pessoas. Como o Trump dizia que os votos seriam fraudados, que o voto pelo correio é fraudado, o eleitor do Trump foi votar pessoalmente. O eleitor do Biden continuou votando pelo correio por conta de estar receoso em relação à pandemia e querer aproveitar esse conforto que o voto pelo correio dá numa situação de pandemia. Veja que tivemos recorde de comparecimento às urnas dos Estados Unidos no meio de uma pandemia global. Isso é algo para ser celebrado.
democracia americana funcionando, né? E, no entanto, por conta desse discurso do Donald Trump, repito, se confirmado no final, e como será confirmado, que o Joe Biden foi eleito presidente, eu gostaria muito de saber que tipo de discurso de concessão o Donald Trump vai dar, porque vai ser crucial exatamente por conta de apoiadores que acham que foi fraudado. Obrigado, Carlos. E agora, já partindo para o final do nosso último debate, na última edição do Casa Branca 2020, poderemos até voltar caso haja algum novo desdobramento consequente que possa mudar o curso da eleição, como ela vem se apresentando. Mas eu queria, senhores, só especular aqui o cenário de que a projeção da mídia de que Joe Biden é o presidente eleito se confirme após todos os recursos serem exauridos, recursos esses legítimos, como nós três concordamos, mas visando o futuro. Trump teve, além da votação histórica de Biden, que já é o candidato mais votado da história, Trump já é o segundo nessa lista. Ele obteve uma votação realmente muito expressiva e o Partido Republicano, pelo menos no curto e médio prazo, estará 100% moldado na figura dele e nas pautas que ele acabou configurando o Partido Republicano. Então, eu queria só imaginar, olhando adiante, caso Trump seja confirmado como um presidente de somente um mandato. Tem alguns assessores que já vêm especulando a possibilidade dele voltar em 2024. Como é que você acha que será esse processo de saída do governo federal de Trump, Paulo? E você acha que essa é a última vez que nós ouvimos esse nome ou ele vai retornar em algum momento? Bom, não sabemos. O Trump é hoje o político mais popular dos Estados Unidos, porque o Joe Biden ele não teve exatamente votos, né? Os votos que aconteceram foram basicamente, segundo as próprias pesquisas que os democratas gostam tanto, os votos não eram pró-Biden, eles eram anti-Trump em sua maioria, né? O Biden passou quase toda a campanha dentro do porão, então poucos foram os momentos onde ele efetivamente foi confrontado e onde a gente sabe as propostas que ele teria, né? Do lado do Donald Trump, eu não conheço outro, não vivi, você não viveu, o Carlos não viveu, a gente não viu nenhum político que arrastasse multidões para estádios de futebol, para aeroportos, dezenas de milhares de pessoas apaixonadas, né? Gritando we love you, nós chamamos. Eu nunca vi isso na vida. Isso é um fenômeno político que vai ficar para a história, independente dele ser reeleito ou não. Bom, tem 73 anos, daqui a 4 anos terá 77, que é a idade do Joe Biden. Sem dúvida nenhuma, eu já acho uma idade um pouco avançada, mas com muito mais energia que o Joe Biden, diga-se de passagem, mas é uma idade avançada para ser presidente. Agora, a vantagem do Trump é que eu testemunhei de perto, além dele, ele deixou filhos brilhantes, né? Ele conseguiu criar uma família que é uma família invejável. Tanto a Ivanka, quanto o Donald Jr., quanto o Eric, são figuras maravilhosas, simples, agradáveis, boas pessoas e muito inteligentes e muito afiadas na política. O americano gosta dessa questão de dinastia, né? A gente tem bastante exemplo aqui, o mais recente é o do George Bush, que por um acaso o republicano que perdeu a sua reeleição e poucos anos depois o filho foi reeleito, mas tem também lá atrás, buscar na história, no início da história, o caso icônico do John Adams e do filho John Quincy Adams. Pode ser que a gente veja um repeteco disso? Não sei, é muito cedo para dizer. A gente primeiro precisa alcançar e descobrir qual vai ser o resultado dessa eleição. Eu tenho pena da América, caso Joe Biden seja eleito, as entrevistas das pessoas próximas dele, tanto o Bernie Sanders, que está sendo cotado, e acredite você ou não, para ser secretário do Trabalho, ou a Elizabeth Warren, que também está cotada, não sei se será, como secretário do Tesouro, os discursos são de um progressismo radical, ou socialismo, para usar o termo mais direto, e isso me preocupa muito. Eu acho que as salvaguardas na América são, primeiro, que os democratas perderam bastante assentos na casa, na Câmara, né? Então reduziram a sua maioria e estão com uma posição bem menos confortável e podem se dar ao luxo de apresentar propostas bem menos radicais, vão ter minorias em comitês ou pelo menos não terão maioria folgada nos comitês e, claro, a manutenção da maioria republicana no Senado, que por enquanto está 50-48, mas a projeção é de que os republicanos vençam, se não os dois, pelo menos um dos assentos na Geórgia e mantenham a maioria. Com isso, eles bloqueiam quase toda a agenda radical democrata. Porque o presidente aqui tem poder
vai atrapalhar muito. Tenho certeza que o Joe Biden vai causar um estrago na América, mas a América vai sobreviver. E claro, a salvaguarda que o Trump criou, nomeando 3 juízes originalistas para a Suprema Corte, ela garante ali que pelo menos a estrutura, o esqueleto constitucional dos Estados Unidos permaneçam. E mais importante, ou tão importante quanto isso, é que o fato de você ter eleições a cada 2 anos aqui para o parlamento, alguns governos, isso cria um check and balance, né, um peso e contrapeso popular muito positivo. Você imagina que os Estados Unidos, daqui a 2 anos, você pode ter também uma maioria republicana no Senado, na Câmara, perdão, além do Senado. Então, na próxima eleição para o Senado, mais cadeiras democratas vão estar em jogo do que só as cadeiras republicanas, como foi o caso dessa eleição. Então, assim, caso o Joe Biden seja eleito, preveja um futuro não promissor, mas também não será tão ruim quanto poderia ser, porque aumentos de impostos, várias das pautas que são as pautas do Joe Biden vão ser barradas pelo sistema que os pais fundadores imaginaram de pesos e contrapesos. Freios e contrapesos. Obrigado, Paulo. E você, Pódio, olhando adiante, sua expectativa para um possível, provável presidente eleito Joe Biden e o futuro de Donald Trump no curto e médio, até longo prazo. Você, como especialista em política americana, qual o seu feeling, qual o seu sentimento em relação a essas duas figuras, olhando para o futuro próximo? Olha, eu concordo com o Paulo que o Trump é um fenômeno inteiramente novo na política americana. Realmente a gente nunca viu um político que arrasta multidões para estádios e as pessoas gritam I love you, I love you. Bom, é justamente isso que me preocupa, né? Justamente este tipo de líder personalista, que nós conhecemos muito bem aqui na América do Sul e na América Latina, né? A gente tem aqui peronismo, varguismo, agora nós temos o trumpismo nos Estados Unidos, né? Então, esses movimentos populares ou populistas em que há uma devoção à personalidade do grande líder, né? E esses movimentos costumam trazer más notícias para as instituições e para a democracia, né? Justamente esse tipo de movimento, essa novidade que o Trump representa, é exatamente isso que me preocupa na democracia norte-americana. Portanto, o Trump ele não é o líder de um partido, ele é um líder de um movimento chamado trumpismo. Esse movimento trumpismo tomou de assalto o Partido Republicano em 2016, né? O Partido Republicano é um veículo apenas para o trumpismo e o trumpismo continua com ou sem o Partido Republicano. As ideias que o Trump defende e o Partido Republicano, a partir de 2016, tomado de assalto pelo trumpismo, é muito diferente do Partido Republicano até 2016. São ideias muito distintas, né? Mitt Romney, o McCain, o Bush defendem ideias muito... o Reagan defendem ideias muito diferentes das ideias defendidas pelo Trump, né? Portanto, o Trump ele é esta novidade na política americana, ele é o líder de um movimento e, por ser o líder de um movimento, ele é muito diferente do que foi o Carter e do que foi o Bush pai, que são os outros presidentes recentes que perderam a reeleição. Isso significa, claro, que o Trump não vai para lugar nenhum, ele está apenas a alguns dígitos de distância no Twitter para continuar mobilizando a sua base, vai continuar mobilizando a sua base, e o Partido Republicano vai ter que aprender a lidar com e como lidar com o trumpismo, né? De que forma se o Partido Republicano vai realmente se transformar à imagem e semelhança do Donald Trump, das ideias que o Donald Trump defende, a partir desse movimento de massas personalista e populista, ou se vai combinar isso com ideias do Partido Republicano antes de 2016. Acho que esse é o grande dilema que enfrenta o partido. O Joe Biden não vai ter vida fácil pela frente, né? O Joe Biden vai ser o primeiro presidente a assumir sem ter maioria no Senado, né? Muito provável que os republicanos ganhem pelo menos um assento no Senado da Geórgia e, portanto, os democratas não tenham maioria no Senado. Isso vai limitar muito as ações do Joe Biden, né? Eu acho que o recado do eleitor, de certa forma, nessas eleições foi uma rejeição, talvez, ao Donald Trump pessoalmente, mas não foi uma rejeição tanto às políticas do Partido Republicano, né? Por isso que o que a gente viu na Câmara foi muito claro. Os democratas vão ter uma maioria mais modesta do que tinham, talvez uma maioria bem pequena na Câmara a partir de 2021 e não terão maioria no Senado. Isso coloca um trabalho muito difícil para o Joe Biden, trabalho esse dificultado ainda mais por conta do Donald Trump dizer que o Joe Biden é um presidente ilegítimo. Então isso vai dificultar muito a possível negociação do Joe Biden com os republicanos, lembrando que ele tem que fazer uma negociação também interna entre as diferentes alas do Partido Democrata, né? Tem alas dentro do partido, a ala do Bernie Sanders, da Ocasio-Cortez, principalmente, que não são lá muito fãs do Bernie Sanders, né? Do Joe Biden.
O Joe Biden vai ter, portanto, que, de alguma forma, costurar entre essas diferentes alas do Partido Democrata para poder ter alguma espécie de governança a partir de 2021. Mas vejo que vai ter um trabalho muito difícil, porque vai pegar uma sociedade muito dividida, um Congresso dividido, o seu próprio partido dividido, então terá realmente bastante dificuldade. Doutor Carlos Gustavo Pódio, Paulo Figueiredo Filho, senhores, meu muitíssimo obrigado pela interação aqui no Casa Branca 2020. Vocês engrandeceram demais ao prestigiarem a nossa audiência e o nosso programa especial aqui, que certamente fez uma cobertura que fica para os anais da história da comunicação brasileira, uma cobertura realmente completa, que eu tive o prazer e a honra de ter vocês ao meu lado. Então, muitíssimo obrigado, senhores, e esse foi o nosso debate de hoje. Os Estados Unidos são uma nação fundada no princípio da liberdade, com líderes que mudaram o curso da civilização humana. O voto é o oxigênio da democracia que decide eleições e muda vidas. Os americanos podem estar separados por opiniões e visões divergentes, mas estão unidos por uma verdade maior, que o poder supremo da América está com o seu povo. Essa eleição foi histórica, não importa quem vença. Os americanos são mestres inigualáveis em produzir um espetáculo apaixonante. De costa a costa, de norte a sul, de leste a oeste, eles fizeram suas vozes ouvidas e tiveram a última palavra na eleição mais importante dos últimos tempos. Desde garoto que acompanho de perto a política americana. Foi uma honra e um privilégio poder ter co-apresentado a apuração oficial aqui da Jovem Pan, ao lado do meu amigo Fernando Martins, varando a madrugada por 9 horas ininterruptas e ter sido prestigiado com a grande audiência de vocês. Além disso, foi um prazer inenarrável poder ter liderado o Casa Branca 2020 e ter acompanhado o espetáculo da democracia americana em jogo, sempre ao lado de vocês. Meu muito obrigado também a toda a equipe da Jovem Pan, que me deu todas as condições para poder viabilizar esse programa e estar junto com vocês desde o início da eleição americana. E é por isso que seguimos juntos e, quem sabe, até o Casa Branca 2024. Até! Democratas versus republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020.